Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Pode Desenrolar. E hoje eu estou com uma pessoa que conseguiu se desenvolver e explodir em uma das redes sociais mais conhecidas de todo o planeta. Ele é especialista em arquitetura, formado em arquitetura e urbanismo, artista 3D, designer gráfico e empreendedor. Seja muito bem-vindo, meu amigo Emanuel Ítalo. Aí, André, fico muito feliz aí pelo convite. Fazer parte desse teu novo projeto aí, tá no início, então assim, na hora que você me chamou, então nem neguei, cara, vou lá, vou contribuir de uma certa forma aí com o desenvolvimento do André, que tudo que coloca a mão aí dá certo. Amém, eu que agradeço. Emanuel, eu vou começar te perguntando sobre como que você teve esse interesse por essa profissão de arquiteto e não, por exemplo, em engenharia. Beleza. É assim, desde quando me conheço por gente, eu trabalho com parte de criação. Trabalho assim, né? Porque criança não vai trabalhar, é basicamente uma diversão. E por que eu desde criança, desde quando me conheço por gente, eu trabalho, mexo com essa parte de criação? Meu pai, ele trabalha com comunicação visual. Ele faz fachadas comerciais, mexe com placas e tudo. Então, eu estava dentro desse universo. Eu vi ele fazendo criação de logomarca, eu vi ele fazendo projeções de fachada para poder executar para os clientes de loja, farmácia, loja de roupa. Então, desde pequeno, eu estava bem a fundo e ele sempre me incentivava. Botava ali para brincar um pouquinho ali com os programas, eu fazia uma brincadeira ali com desenho no computador. E aí depois já fui melhorando, já comecei a fazer umas artes. O CorelDRAW foi o primeiro programa que eu aprendi. Desde que eu não me conheço por gente, eu já mexo com CorelDRAW. Então assim, eu comecei a mexer nesses programas, essas artes gráficas. Aí depois fui me aperfeiçoando, aprendendo outros programas de criação. Então assim, desde pequeno eu estou nesse universo de criação. E eu sempre coloquei assim, todo o meu lado profissional voltado para a parte de criação, porque eu não gosto desse ambiente assim, muito fechado, em que eu não posso colocar assim, um pouco de arte, colocar alguma coisa de criação. Eu sempre estive nesse universo. Então, dentre as profissões que, quando eu estava imaginando fazer um vestibular, procurar realmente ter um caminho como profissão, a arquitetura era uma das mais fortes que tinha pela parte da criação. E aí, isso que me incentivou a correr atrás e fazer a arquitetura, por conta desse universo de criação. Que a arquitetura, basicamente, tudo você precisa criar. Tudo está envolvido com a parte de criação. Então, sim, desde criança que eu trabalho com criação, então foi basicamente isso que me levou a fazer a arquitetura. Perfeito. Falou em CorelDRAW aí, eu lembrei. Eu já trabalhei também como designer gráfico de uma empresa que fazia plotagem de veículos. Sim. E então lá eu comecei a mexer no CorelDRAW na versão 2.0. Sim. Cheguei a usar da versão 2 até a versão 10, mais ou menos. E realmente era bem usado em gráfica, né? Ainda hoje é, né? É um programa base. Para toda a gráfica, ele é um programa base. Que ali você vai fazer desde uma concepção de alguma arte, de um carro, para fazer uma fachada, para fazer uma logomarca. Então o CorelDRAW hoje ele é uma base. Tem o Photoshop, tem o Illustrator, mas quem tem o CorelDRAW hoje em dia ajuda bastante. Perfeito. Então o teu pai era lá em casa ou era uma empresa? Começou em casa. Começou em casa, fazendo as fachadas e tudo. E eu, dentro daquele universo ali, vendo ele fazendo a parte de criação, e ele sempre incentivando, eu e minha irmã, sempre incentivando, falando pra gente, pega aqui, faz uma artezinha e tal. Então assim, eu já cresci com aquela criação, aquele start de buscar alguma coisa diferente, fazer uma coisa artística. Sempre me envolvi com esse universo da arte. Passado o tempo, começou a gostar e desenvolveu mais ainda. Querendo ou não, a arquitetura ela é uma arte, né? Assim, a gente faz muito mais do que uma parte funcional, muito mais do que um conforto do ambiente. Eu acho que a base da arquitetura ela é a estética, né? Eu acho que a base da arquitetura, então, é estética. Então, querendo ou não, se ela a base da arquitetura é o lado estético, então você tem um lado artístico também ali a seguir. Então, eu acho que foi o que me levou a ser arquiteto, basicamente. Isso, eu observando aqui, eu tenho aqui o empreendedor, né? Alanarte Comunicação Visual, Emanuel Ítalo Arquitetura. Escritório. Exatamente, então conseguiu unir o útil ao agradável. Isso. Seria empreender
com algo que tu gosta de fazer, Exato. que é arquitetura. Uma das forças que me deu eu ter hoje assim essa visibilidade na parte da arquitetura foi engateando com a parte de desenvolvimento de fachadas comerciais. Eu comecei atuando, eu me formei, comecei a fazer alguns projetos, melhorar muito mais a qualidade dos projetos que a gente estava apresentando para os nossos clientes. Inclusive você é um dos que a gente fez os Isso, projetos de exatamente. fachada. Então assim, eu sempre busquei pelo lado estético. Eu acho que o que fez você até contratar a gente foi exatamente para esse lado estético, né? Porque assim, fazer uma fachada, qualquer empresa ela pode fazer. Mas assim, qual o nosso diferencial e qual o meu diferencial? É buscar uma estética singular, uma estética que fuja um pouco daquele que está dentro do padrão. Então eu sempre busquei esse lado, um lado artístico, botar um pouco da minha assinatura, respeitando o que o cliente ele quer. Olha, eu quero uma fachada assim, assim, então eu pego toda essa concepção que o cliente ele quer que a fachada ela fique, uma casa e tudo, e aí eu coloco um pouco da minha assinatura, meus desenhos e tudo, e faço esse lado artístico aí com a parte estética. O que deu para me perceber, por exemplo, nas tuas artes lá comigo aqui, né? Sim, É que tu começou a pegar toda a prática, a experiência da teoria da sim, arquitetura, né? sim, E executar na prática, por exemplo, do layout da sim, fachada das empresas, né? sim. Que venham fazendo contigo esses. Mas então, basicamente, tu começou fazendo fachada de loja, mesmo depois de formado, né? Antes de me formar, eu já estava atuando bastante nessa área, né? Foi quando, assim, eu já saí daquela fase de criança, entrei na adolescência, já comecei a fazer os trabalhos lá com meu pai. Então, eu fazia já uma entrega de fachadas comerciais para apresentação para os clientes. E aí, isso aí já me ajudou bastante, porque eu já estava trabalhando na área, que dizer assim, de uma área de criação. Então, isso me ajudou bastante para poder, quando me formei, eu pegar toda aquela bagagem que eu trouxe da faculdade e agregar junto à parte da empresa do meu pai, que no caso foi essa execução de fachadas. E aí já conseguia fazer uma fachada já ornamentada, né? Bem mais Planejada. trabalhada, até as apresentações, que foi uma das minhas especialidades agora, é ser artista 3D, né? Que eu mexo com maquetes eletrônicas, eu faço projetos com realidade virtual, né? Realidade, né? Que o cliente ele vê todo o projeto da casa dele numa maquete eletrônica. Ele vê toda a casa dele sem nem ter comprado um saco de cimento, porque ele já vê toda a visualização da casa, decoração, iluminação, piso. Então, eu peguei toda essa bagagem que eu tinha e comecei a aplicar ainda mais nas apresentações dos clientes, né? Assim, melhorando ainda mais a qualidade que já trazia já para os clientes. Então, essa especialização em artista 3D, ela é basicamente isso, mostrar para o cliente Isso. o projeto já como se fosse um projeto É real. real. É assim, Consegue movimentar 360, tudo. consegue passear dentro do ambiente. Inclusive, no meu escritório, todos os meus clientes, ele tem uma interação virtual completa dentro da casa. A gente apresenta todos os projetos como se ele estivesse internamente lá na casa. Uma imagem 360 graus, ele vê como é que vai ficar o ponto de luz, como é que vai ficar a casa dele de dia, como é que ela vai ficar durante a noite, como é que o sol vai se comportar com o sol da tarde, será que vai ficar incomodando ali a sala com uma abertura de janela que a gente colocou. Então a gente tem toda essa concepção de projeto, que assim, a maquete eletrônica ela veio para auxiliar a função do arquiteto. Então a gente pega um projeto e consegue visualizar, mostrar ali para o cliente como exatamente a casa dele vai ficar. Como é que vai ficar a fachada, como é que vai ficar a parte interna da casa, como é que vai ficar toda a estrutura. Então isso facilita demais a apresentação para o cliente, para ele entender como é que vai ficar e sair a execução, a obra sair conforme que a gente projetou. Bacana, perfeito. E essa parte de design gráfico? O design gráfico teu é esse da web ou é esse mais voltado para arquitetura? É mais voltado para arquitetura. Eu fazia artes gráficas, né? Como iniciou a minha base no mundo do design, né? Porque a arquitetura envolve design também, né? Assim, de uma certa forma. A minha base em toda a concepção de estética, ela veio da parte gráfica. Eu trouxe toda essa bagagem de cores, de formas, de volumes, tudo isso eu vim carregado da parte do design de arte gráficas, na realidade. Isso tudo da logomarca, né? Isso, então, De letras, né? exatamente, a criação de tudo, né? Então, assim, quando você vai fazer uma criação de uma logomarca, você precisa pensar no formato de uma letra,
você precisa pensar na combinação de cores, porque a cor ela tem um poder tanto de melhorar um ambiente, uma arte, uma criação gráfica, como ela tem um poder de destruir completamente aquela ideia que você tinha. Exemplo esse, uma casa, por exemplo. Se você fizer uma casa lá, faz uma base aqui, puxando aqui o poder das cores, né? Se você fizer uma casa e aí faz um volume, um jogo de volumes interessante, coloca uma platibanda interessante, uma cobertura interessante, e aí na hora que você vai colocar uma cor que não tem nada a ver com o projeto, você acaba, assim, estragou toda a concepção do projeto todinho. Então minha base ela veio das artes gráficas. Então toda essa bagagem que eu construí desde criança, sabendo combinações de cores, criação de forma, desenhos. Eu faço tanto projeto, tanto desenhos na mão mesmo, porque eu tenho essa habilidade, graças a Deus. Assim, uma das coisas que eu gosto de fazer também, desenho na mão, e também os desenhos no computador. Então, assim, eu venho pegando essa bagagem até chegar e trazer na parte da arquitetura. Também tem que apontar para o nicho, né? Sim. A logomarca, a cor tem que ser específica do nicho, né? Tudo, do segmento. Que é uma das minhas especializações, né, em relação a projetos comerciais. Que eu, sim, quando a gente vai fazer um projeto comercial, a gente tem que pensar em toda a concepção o plano de negócio da empresa, né? Não adianta nada uma empresa que vai vender roupas femininas ou uma coisa no público mais infantil, feminino, de colocar lá um black, né, uma coisa assim que não tem nada a ver. Então, desde uma parte de cor, a paleta de cores, a escolha de uma paleta de cores é muito importante na criação de um projeto. E aí eu volto, né? Toda essa base que eu tenho é tudo puxado para a parte gráfica lá. Tudo essa bagagem que eu trilhei, carreguei, tudo isso volta para a parte gráfica, volta ao desenho à mão, que me ajudou bastante em chegar e fazer. Aproveitando essa parte aí que tu falou de design de projetos comercial, né? Sim. Qual é o que tu acha melhor de fazer? É a residência ou comercial? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Eu acho até interessante porque são atmosferas completamente diferentes, até na parte mesmo da criação. Eu gosto, e para te falar a verdade, até adiantando um pouco a pergunta, eu vou até já explicar um pouco mais aprofundado, eu acho interessante a parte do comercial, porque você fica um pouco mais livre para você ousar. Em que sentido? Eu não vou colocar uma ideia de uma iluminação diferente numa sala de um cliente, porque pode ser que fique brega, entendeu? Mas numa loja, por exemplo, pode ser que aquela ideia que eu fiz, ela fica uma coisa totalmente inovadora. Então, a parte do projeto comercial, ele me dá muita liberdade criativa, porque eu consigo ousar, entendeu? Eu consigo colocar mais meus traços artísticos no projeto comercial. Porque lá, a questão de uma paleta de cores específica, a gente vai seguir. Porém, a gente pode ousar, fazer um projeto com umas formas mais diferentes, com a criação de volumes mais diferentes, próprios materiais que a gente vai empregar são materiais diferentes também, coisa que é um pouco mais diferente em relação a um projeto residencial. Querendo ou não, a gente tem que seguir um certo padrão. Vamos supor, uma residência. Você vai seguir ali um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Você vai ter que ter uma iluminação ali que está dentro do mercado, né? Porque você vai colocar um perfil de LED, ou um paflon, ou um spot, ou uma sanca. Já no projeto comercial, a gente pode até criar uma luminária diferente. Fazer ela, sei lá, de ACM, uma luminária de ACM. Uma criação de algo mais inovador. Então, o residencial eu gosto porque ele me dá, assim, o meu lado artístico, assim, de criações de casa e tudo. Já o projeto comercial, ele me dá uma liberdade criativa ainda maior. Então, assim, qual é que eu gosto dos dois, assim, se for para colocar assim, eu acho que fica igual, porque o que tem, o outro não tem e complementa. O que eu posso fazer em um projeto, o outro já não posso. Então, assim, eu acho que tá entre os dois ali, todos os dois eu acho que... No mesmo nível, né? Mesmo nível, assim, todos os dois me empolgam bastante, assim, sabe? Porque o de residência, realmente, a pessoa dá mais pitaco, que é mais detalhado, né? Assim, porque, assim,
O residencial, ele se torna um sonho, né? De todo brasileiro, um sonho ter uma casa própria, você ter um canto ali seu. Então, assim, eu respeito muito o sonho do meu cliente. Quando todo cliente que chega para mim, Emanuel, eu quero fazer uma casa assim, assim, eu respeito o sonho dele. Porque é muito mais do que o investimento que ele está fazendo ali. Ele chega para mim, ele vai, assinei o contrato aqui, é muito mais do que o investimento. É o sonho da pessoa ali que está em jogo. Então, para mim, é muito importante eu pegar ali na mão da pessoa, vamos fazer do projeto. E é por isso que os meus projetos têm sempre etapas bem definidas para quê? Um briefing, uma reunião bem definida para que eu consiga entender a cabeça do cliente, para ele saber exatamente que ele está querendo para me aplicar. Né? Então, assim, eu tenho esse cuidado a mais, porque é um sonho de cada pessoa fazer um projeto bem interessante, um projeto confortável. Então, tenho esse cuidado em fazer esse projeto de acordo com o que o cliente quer. E é um sonho que vai ser usado para a vida toda, né? Exatamente. Às vezes a pessoa só muda a cor, Exatamente. muda um detalhezinho quando vai reformar, né? Exatamente. É diferente da empresa. A empresa, na maioria das vezes, a pessoa muda logo por completo a fachada toda, né? De 5 em 5 anos está fazendo uma renovação e tudo. E na área da residência, eu me preocupo em fazer formatos da estética. Por isso que eu falei, a minha base ela vem da estética. Quando eu estou fazendo um projeto residencial, o meu foco é o volume arquitetônico. A casa, se ela for branca, toda preta, rosa, azul, independente da cor, ela precisa ser... O volume arquitetônico ele precisa ser bonito. Não é preciso eu colocar um porcelanato caríssimo na casa para ela ficar bonita. Não. A concepção do projeto, ela já tem que ser, basicamente, um volume arquitetônico que já leve uma estética. Como os grandes arquitetos, que eu considero o Oscar Niemeyer, assim, um dos maiores arquitetos que passou aqui por esse planeta Terra, digamos assim, né? Qual era a base dele? Era a forma arquitetônica. E eu venho desse mesmo ideal. Se você observar os projetos dele, a própria estrutura, ele falava isso, a própria estrutura da edificação, ela tem que ser a própria estética, que a gente vê a Catedral de Brasília, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, a estrutura dela, você vê ali o desenho da estrutura dela, é o próprio design dela. E eu caminho nesse mesmo caminho, trilho nesse mesmo caminho, que o desenho arquitetônico, ele tem que ser a estética da edificação. Se você quiser colocar ali algum revestimento, algum porcelanato, alguma cor, é algo a mais. Não é o propósito final. O volume arquitetônico, na minha concepção de projeto, tem que ser a base de todo o projeto. Então, levando para esse lado aí, o ideal seria, no teu caso, né? Sim. Pegar já o projeto do chão ainda, né? Tipo, o terreno do chão para poder começar a fazer... Também dá, assim... Fica mais, vamos dizer assim, fica mais plausível explicar dessa forma, né? Isso, exatamente. Mas tanto projetos do lote vazio, assim, a gente consegue fazer isso também como reforma. Um dos bons que fez, volta nessa parte já de rede, de Instagram e tudo, um dos bons que fez eu chegar nesse nível hoje no Instagram com essa quantidade de seguidores foi um projeto de reforma. Eu apliquei a minha estética lá, apliquei a minha assinatura como o que eu entendo de uma arquitetura interessante, que é voltada para a forma, um volume arquitetônico, que voltando, não é preciso uma casa ficar bonita. Se eu colocar um porcelanato interessante, colocar um revestimento aí que está na moda, né? A casa ela tem que ser esteticamente bonita, a forma dela, o volume arquitetônico, você tem que passar, isso é algo atemporal. Se daqui a 30 anos você passar naquela casa, olha só o formato do desenho que foi feito aqui nela e tal, não é porque colocou um porcelanato, colocou uma pintura lá diferente, um material diferente, que aquela casa ficou bonita. Então venham nessa questão. Então, basicamente, não precisa necessariamente ter um projeto sem nada, um terreno vazio. Desde um projeto de reforma, a gente consegue colocar a nossa identidade ali e transformar aquele ambiente, seguindo tudo que o cliente quer. Nada dos meus projetos eu faço assim, porque eu quero fazer. Até adiantando aqui um pouco como é que é a forma que eu trabalho, a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa, acho que é a assinatura de contrato, né? Mas a segunda já é uma reunião que a gente faz com o cliente,
Eu faço um pouco do papel de psicólogo, que eu preciso entender exatamente tudo o que ele precisa. Eu tenho uma lista, como se fosse um bate-papo, né, com o cliente. Para me entender, eu deixo ele bem livre, para me entender exatamente o que ele quer. E aí ele vai me falando, olha, mano, eu gosto de tal cor, minha vida é assim, eu não gosto de estar saindo, não, já eu gosto de trazer muita gente para minha casa. Então, através disso, a gente já consegue entender, pô, se é uma pessoa que gosta de trazer muita gente para sua casa, então ele precisa de um espaço mais amplo, uma integração com os ambientes. Se é algo que a pessoa, eu sou muito reservado, eu não gosto muito de sair, eu gosto de uma coisa mais bem fechada, então a gente vai procurar ambientes que vão se adequar naquilo ali. Então, por isso, a nossa etapa dos nossos projetos é identificar o que o cliente quer. É através dessa reunião que a gente faz como psicólogo, digamos assim, para entender a cabeça do cliente, saber exatamente o que ele quer. Ah, gosta de cotal? Ele gosta de ambiente assim? Ele não gosta de telhado aparente, que a gente até pergunta já, você, qual é a preferência? Prefere um telhado aparente ou um telhado embutido? Muitos optam por um telhado aparente, outros já por um telhado embutido. Então, desde essas perguntas a gente chega até no projeto final, né, assim, para poder apresentar para o cliente. Por isso essas perguntas são muito importantes, porque se eu erro uma pergunta, deixo de perguntar alguma coisa do tipo, até no início também quando me formei, lógico que a gente vai se aperfeiçoando e tudo, né? Mas teve um ambiente que uma vez eu criei, esqueci de perguntar qual era o time do meu cliente. O cara era corintiano, fiz uma parede verde lá para ele lá. Então, assim, a gente vai ganhando experiência e é por isso que essas reuniões elas são bastante importantes, que é para a gente saber exatamente o que o cliente quer, o que ele deseja, para que a gente não coloque exatamente só o que eu quero. Ah, que isso aqui vai ficar bom para ti. André, isso aqui não vai ficar bom não, cara. Isso aqui é o que é o jeito certo. Não, eu respeito o teu sonho, eu respeito a tua opinião e eu tento pegar pegar aquele teu objetivo que você quer, aquele teu sonho e colocar uma estética interessante, um conforto, uma funcionalidade para te entregar um projeto no nível que você quer. E ficar agradável e por Isso, muito tempo, né? isso. Exatamente. É bacana esse método aí que tu tá usando para poder entregar pro teu cliente a qualidade Sim, do serviço sim, que sim. ele precisa, né? E levando aqui para o lado mais moderno, vamos dizer assim, Sim. tecnologia, né? Essas ferramentas que hoje estão usando são mais modernas devido à inteligência artificial ou em criação de imagem, concepção de projeto. Como é que está funcionando hoje essa parte da tecnologia dentro da arquitetura? Como eu falei, ela facilitou muito mesmo, assim, muito, muito mesmo. Quando eu estava na faculdade ainda, estava começando a engatear apresentações de projeto em 360 graus, que já era uma novidade. Mostrar para o cliente o ambiente em 360 graus, para ele saber como é que vai ficar. Hoje já é uma necessidade, já é uma obrigação você apresentar um projeto nesse nível já para o cliente. Hoje eu não trabalho só nem com a imagem parada, né? Uma imagem ali estática. Eu faço andar dentro do projeto. O cliente ele vai andando. A gente para aqui na sala, ó, como é que tá aqui a bancada? O programa que eu utilizo hoje lá, ó, como é que tá aqui a bancada? A gente olha, vê, ele observa e tudo. Se precisar mudar a cor ali, não, muda logo essa cor aqui dessa parede. Já muda logo. Então, assim, hoje a tecnologia ela melhorou muito até na velocidade da entrega dos nossos projetos. Assim, a gente já consegue fechar o contrato ali com o cliente, desenvolver, apresentar e já conseguir já entregar logo para ele o mais rápido possível. E também até para o cliente entender como vai ficar a casa dele. Né? Porque muitas das vezes, antigamente, fazia-se um projeto, quando chegava na obra, estavam bem modificado. Por que acontecia isso? Muitas das vezes, porque o cliente não entendia exatamente como é que vai ficar. Quando chegava na obra, aí ele, não, vamos mudar, vamos fazer assim, dessa outra forma. Porque ele não, acabava que não entendia como é que era o projeto. Já hoje, as ferramentas, elas contribuem exatamente, esses softwares e tudo, eles contribuem para que o cliente consiga entender exatamente como vai ficar, para que a obra saia conforme que foi projetado. Então, antes mesmo dele comprar aquele revestimento, sei lá, uma marca, que não vou falar que a marca também vai ser, mas sei lá, o revestimento X que a gente colocou lá,
no projeto, ele vai conseguir encontrar em qualquer loja aí para ele fazer a aplicação desse revestimento X que a gente colocou lá no projeto dele, para que quando ele vê o projeto que foi feito está igual com o que foi executado. Então, assim, essas ferramentas elas ajudou muito, desde a concepção do projeto até a visibilidade para o cliente entender como vai ficar a casa dele. Entendi. Essas ferramentas são integradas, tipo o AutoCAD mais um outro software. Hoje o AutoCAD ele já está defasado já no mercado. Hoje existem outros programas que inclusive a gente trabalha no escritório, outros programas, o Revit, a gente usa visualizadores Lumion, Escape. Então, assim, existem outras ferramentas que são bem mais avançadas do que o que era o AutoCAD. O AutoCAD era basicamente uma planta 2D. Você via ali uma planta baixa, alguma concepçãozinha ali. Era mais voltado para o engenheiro hoje, né? Assim, hoje o engenheiro também ele trabalha com essas ferramentas que o arquiteto trabalha, porque os programas eles são voltados para a área da construção civil. Como um todo. E como um todo, não é específico. Esse programa aqui é para o engenheiro, esse programa aqui é para o arquiteto. Não, são programas que todos os dois conseguem trabalhar de uma forma interativa, que é hoje a ferramenta que a gente utiliza, uma ferramenta BIM, que desde uma concepção de um projeto de arquitetura, você consegue integrar ele com um projeto elétrico, com um projeto hidráulico, um projeto sanitário, um projeto de interiores. O que você modifica aqui no projeto de interiores, ele já modifica lá na parte elétrica. Então, assim, essa integração entre os projetos complementares e também até com os profissionais. Eu já desenvolvi projetos em que eu estava fazendo a parte de arquitetura e o outro engenheiro estava fazendo a parte da estrutura ali e a gente estava interagindo no mesmo programa ali. Dentro da ferramenta. Dentro da ferramenta ali. Fazia alguma modificação, já jogava lá e ele já fazia essa modificação. Tá dando um conflito aqui com essa estrutura que a gente colocou, não está batendo com a parte elétrica, porque ia dar um conflito lá de estrutura e tudo. Então hoje essas ferramentas, elas são para integrar e melhorar ainda mais a velocidade e a qualidade dos projetos. Que aí o cliente ganha, porque ele consegue entender como vai ficar a obra, ele consegue visualizar, a gente consegue entregar um projeto com maior velocidade e um projeto com melhor qualidade, em que os erros nas obras, eles são minimizados ao máximo, se não por total. A gente consegue, assim, saber até a quantidade de cimento que vai ser gasto numa obra. Esses programas, eles conseguem nos dar todos esses parâmetros, né? Hoje em dia eu trabalho também com a parte de execução, junto com o meu engenheiro Lucas, tenho certeza que ele vai estar vendo esse vídeo aqui. Então, assim, a gente está trabalhando dessa forma que a gente já consegue entregar para o cliente o orçamento da obra dele. A gente entrega o projeto e já, essa sua obra, esse seu projeto aqui vai lhe custar tanto. Então o cliente ele já sai com o projeto e já sai quanto é que ele vai gastar ali com aquela obra ali dele ali, naquele projeto ali. E quando começa a diminuir esses erros, né? Começa Sim. também a ajudar o cliente na parte da economia, Exatamente. né? E ajuda também, pelo que eu entendi, um montador de móveis, por exemplo, né? A pessoa vai montar os móveis, ela sabe onde vai poder furar, onde não vai poder furar a parede, né? Exatamente. É interessante essa ajuda que a tecnologia está trazendo aí para construção civil. O arquiteto hoje, ele ajuda, ele é uma das profissões fundamentais hoje na sociedade, digamos assim. Porque a gente consegue levar ali, concretizar os sonhos ali das pessoas, né? As pessoas conseguem saber exatamente como é que a casa dela vai ficar. Porque quando você faz um projeto, quando a execução de uma casa, por exemplo, sem um projeto, a chance de ali dar alguma coisa errada é muito alta. Assim, é muito grande a chance de dar errado. Porque você não vai saber como vai ficar exatamente os ambientes. Aí você vai lá e faz uma sala, entrega ali com um quarto e tudo, e o layout não dá muito bem. Aí você tem que quebrar porque deu um erro, o pedreiro fez alguma coisa errada. Não, com um projeto não. Com um projeto você já consegue saber, é assim que vai ficar, e eu vou seguir assim porque já tem o resultado. E algo a mais que a gente está entregando hoje no meu escritório é de entregar até o orçamento da obra. Porque o cliente já sabe, eu vou gastar X e minha casa vai ficar assim. Ele consegue se organizar financeiramente e ele consegue saber exatamente como é que a casa dele vai ficar. Tu consegue lembrar mais ou menos o percentual que vocês já conseguiram economizar, ou então de acerto, quando se trata do orçamento de uma obra? Sim. Olha, André, é algo entre 95% e 90% do que a gente colocou lá
no que foi executado. Quando é um projeto do zero, quando não tem nada, a chance é bem maior, 95%, 90%. Agora, quando é um projeto de reforma, ele já é um pouquinho mais complicado, porque pode ter algum imprevisto que surgiu na obra e a gente precisa fazer alguma adaptação, né? Por exemplo, tinha precisava de algum suporte estrutural de uma viga, por exemplo, que não estava contando no orçamento, que foi verificado na hora que começou a fazer a modificação. Quando é um projeto do zero, a gente consegue ter muito mais assertividade quando é um projeto de reforma. Mas assim, a planilha que a gente usa, as ferramentas que a gente utiliza, é nessa base aí, 95% de acertos com o que a gente colocou lá na planilha lá. E essa ajuda do soft, né? Sim. Também nós estávamos conversando aqui sobre a integração com a parte física. Sim. Por exemplo, assim, vamos colocar esse acessório aqui na mesa. E esse acessório já tem para vender na loja, já consegue buscar. Sim. E isso aí vem disponibilizado do fabricante, ou já é o software que se envolveu com o fabricante? Como é que funciona isso, sabe me dizer? As empresas que são espertas, elas mesmas estão procurando fazer essa integração, porque elas conseguem vender mais. Ela já consegue entregar o banco de imagens dela, né? Exatamente, com os objetos delas dentro do software que vocês mais usam, vamos dizer assim. Por exemplo, vamos supor, essa mesa aqui, se eu quisesse colocar ela, estivesse fazendo o seu projeto aqui, quisesse colocar essa mesa aqui. E aí eu vou lá, vou procurar aqui no banco de dados aqui dessa empresa aqui, ver quais são as mesas que ela tem disponível. E ele já tem as dimensões dessa mesa. Ele já me entrega o bloco 3D daquela mesa, que eu só pego e aplico ela dentro do meu projeto. A facilidade que eu vou colocar aquela mesa ali para apresentar para o meu cliente é muito maior do que eu procurar fazer um desenho. Então, as empresas que já estão com esse pensamento de fazer uma modelagem 3D, entregar para os arquitetos, para os engenheiros, eu tenho nesse meu banco de dados esses móveis aqui, vocês têm a gente tem esses móveis e tem eles em 3D para vocês aplicarem no projeto. Essas aí vão se destacar, porque os arquitetos já vão pegar já sabe que aquele produto tem uma qualidade, já pega aqueles blocos, aquelas famílias e tudo, e aplica no projeto. A chance de ele ser executado com aquele móvel e tudo, né, para mostrar para o cliente, é bem maior do que a gente for fazer uma criação e tudo, né? E fica bem mais real e bem mais fácil até de orçamentar, né? Até mesmo os revestimentos. As grandes empresas aí, elas têm todo o catálogo delas na internet. Quando eu vou especificar algum piso, eu entro lá no site ou no próprio catálogo que a gente já tem lá no escritório, escolhe lá os pisos que tem disponível no mercado lá, e aí já, vou aplicar esse piso aqui. Ele já entrega uma textura, já entrega os tamanhos, só no ponto da gente fazer a aplicação dele. A gente apresenta para o cliente aprovou, e já tem, essa marca desse piso aqui é tal. Aí o cliente já vai lá fazer a compra do piso, de acordo com o que a gente colocou no projeto. Perfeito. Voltando aqui, Emanuel, mais para o lado do dia a dia, né, das redes sociais. Qual é a importância hoje das redes sociais para o crescimento do teu público, do teu trabalho? Sim. Como é que tu está conseguindo assimilar isso hoje? Olha, André, hoje todo mundo sabe, basicamente. Hoje o Instagram, que é a minha plataforma que eu estou mais direcionando, ela é a vitrine do mercado, independente de qual for a área. Se é uma área de arquitetura, se é uma área de venda de loja de roupa, se é um médico, se é um fisioterapeuta, independente de qual. As redes sociais hoje ela é a vitrine. Se você não estiver nela, basicamente você está perdido, porque as pessoas estão vai procurar alguma coisa, você corre aqui para o celular, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí a pessoa vai lá e vai encontrar o que ela está procurando. E eu já tinha isso desde quando eu me formei, eu já estava com essa percepção. Porque assim, eu vim de uma família, não vim de uma família rica. Então assim, o que eu tinha de ferramenta? Eu não tinha portfólio, né? Não tinha dinheiro. Então, o que eu vou usar como ferramenta? Eu olhei para o Instagram e eu pensei, eu vou começar a divulgar meus trabalhos pelo Instagram. E o que me facilitou também foi eu ter me especializado nessa parte de criação gráfica, artista 3D, fazer maquetes eletrônicas.
Eu comecei a mostrar meus projetos, essas maquetes eletrônicas, mostrar tudo isso aí. Que isso aí trouxe um certo encanto de visual para as pessoas. As pessoas entendiam como é que era aquele projeto e começaram a me chamar, no caso. Então, assim, hoje o Instagram, você tem que estar nele. Se você não estiver nele, basicamente, você não está em lugar nenhum. Então, assim, é fundamental hoje, principalmente para o escritório de arquitetura, você mostrar ali seus mostrar todo o seu portfólio ali através do Instagram ali, porque é uma rede social que tem um poder de alcance muito grande. Foi o que me fez eu ter esse destaque hoje nas redes sociais, foi por conta Isso. Conta aí para nós um pouco de como foi que tu conseguiu fazer esse boom acontecer, sim, sim. conseguir essa quantidade de seguidores e também se tá valendo a pena. Sim, sim. Os seguidores conseguiram fazer, tu conseguir rentabilizar, né? Sim. Tudo é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Hoje, quem vê meus 283, hoje na data de hoje, 283 mil seguidores, pensa que eu consegui sair rápido. Da noite pro dia. Assim, de uma certa forma até foi, mas a minha base veio lá desde 2020, quando eu me formei. Então, eu me formei, então tinha só as redes sociais ali, o Instagram, basicamente para me divulgar o Instagram e o Facebook, para me divulgar meus projetos. E eu comecei a postar. Então, primeira postagem lá, 100 curtidas, 3 comentários, sei lá, quantos, não me lembro agora quanto foi, porque assim, eu tinha esse Instagram, que era um pessoal meu, que eu transformei ele em um Instagram profissional. Então, algumas pessoas que já estavam ali me seguindo ali, já começaram a visualizar meus projetos. E aí eu começava a postar, mostrava um projeto, mostrava outro, só que não tanto quanto hoje minhas redes, o que eu consigo hoje de visibilidade, né? Então, assim, eu comecei a colocar lá meus projetos, postava, botava uns stories. Muitas das vezes os stories não davam muita visualização, aí a pessoa acaba que se desanima. Ah, poxa, não está dando visibilidade, não está como eu estava imaginando que ficaria. Mas eu persisti desde 2020. 2020 postava um projeto e tal, mostrava ali outra coisa e tal. E aí os clientes começaram a aparecer. E todo projeto que eu pegava, eu já trabalhava ele ali e já colocava ele na rede. Já mostrava ali, sempre com a autorização do cliente, né? Mas era de formato estático, né? Colocava só a imagem, não tinha vídeo ainda, né? Exatamente. Botava ali a foto, mostrava ali como é que fazia o projeto, mostrava ali como é que era a concepção do projeto, mostrava ali toda a parte do projeto em si, né? Só que não era algo que estava com muita visibilidade. Conseguia viralizar, né? Exatamente, mas eu persistia, colocava e mantinha ali essa certa frequência de estar colocando ali os projetos e tudo. Até quando foi com um cliente meu que me deu essa virada de chave mesmo, assim, que, rapaz, eu que tô correndo atrás, ninguém tá pagando as minhas contas e eu tinha uma certa vergonha em relação a estar botando o projeto e tudo, porque todo início a pessoa fica um pouco com receio, né? A pessoa fica, poxa, ninguém tá visualizando, eu tô colocando esse negócio aqui, ninguém tá nem comentando e nada. Mas eu permanecia. Até quando um cliente meu deu essa girada de chave para mim. Eu fechei o contrato com ele, no dia que eu tava fechando o contrato com ele lá no escritório, já tinha conseguido fazer o escritório e tudo, nesse período. E aí ele falou pra mim, Manuel, eu fechei contigo, cara, porque eu te acompanho há muito tempo. E de fato, como eu tinha poucos seguidores, tinha como eu estar visualizando ele, quem estava visualizando ou não, né? Quando a gente tá com poucos seguidores ali e tal, dá pra gente saber exatamente quem tá visualizando. Você olha nos stories, você vê ali quem tá visualizando. E esse cara, ele tava direto ali visualizando. Visualizava, não comentava, não, assim, não curtia. Só olhava. Eu fiquei assim, caramba, cara, nem comenta nem nada, mas tava lá seguindo, né? E aí até que ele falou, rapaz, eu te segui, acompanhava tudo teu aí, não tinha nem percepção de fazer projeto, porque eu já tava com a minha casa, já tava estabilizado, casado e tudo, mas me surgiu uma oportunidade de eu montar uma loja. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, rapaz, eu vou fazer com aquele arquiteto lá que eu vejo os projetos dele. E aí ele lembrou de mim e foi fazer comigo o projeto dele que a gente fez, já está executado e tudo aí, já está no mercado. Que inclusive o nome dele é muito bonito, né? O nome dele é Ítalo. Também. Então assim... Xará. Meu xará. Então assim,
eu, eu, a partir disso que ele me falou, eu fiquei assim, rapaz, não é a quantidade de curtida ali que tá me dando essa visibilidade, não é a quantidade de comentários ali que tá me gerando, não. As pessoas estão me observando. É o Se eu estou processo. fechando ali o projeto, se eu estou conseguindo ter um fechamento ali de projeto ali, é porque as pessoas estão conseguindo visualizar ali meus projetos. Quando eu me formei, André, até algo motivacional. Quando eu me formei, eu estava assim com minha cabeça assim, cara, se eu pegasse um projeto por mês, estava bom demais. Eu estava assim, pô, se eu me formar aqui, pelo menos um projeto por mês, eu consigo me desenrolar bem aqui. Rapaz, teve um período que tem uns post-its lá, fica assim do lado da minha mesa. Teve um período que eu olhei lá e falei assim, caramba, eu tô com essa quantidade de projetos aqui. Tipo, um escritório de pequeno porte, que eu ainda considero um escritório ainda de pequeno porte. Mas eu olhar lá, ter 9 projetos para me desenvolver. Então, assim, eu olhar assim, poxa, eu tô conseguindo trilhar o caminho que eu tanto sonhei. Então, assim, é algo que te motiva, entendeu? E foi exatamente isso que me girou a chave. Assim, não é a quantidade de curtida que tá dando lá, não é a quantidade de comentário. Se o cara lembrou de mim, então alguém vai lembrar de mim. Alguém, Exatamente. quando eu estiver postando aqui, postando, quando alguém precisar de algum projeto, o que ele vai se lembrar? Acho que de mim, porque eu tô postando ele direto, eu tô tendo essa constância e tudo. Então continuei 2020, 2021, aí 2023, quando eu coloquei lá um vídeo que foi que deu um boom no meu Instagram, foi quando eu coloquei um vídeo lá que deu 15 milhões de visualizações. Mas por que eu consegui essa quantidade de seguidores, né? Porque não adianta nada você ter 15 milhões de visualizações e aí você não conseguir reter aquele público. Que eu já vi alguns Instagrams aí, que eu já entrei lá no Instagram do cara, o cara lá tinha 5 milhões de visualizações de um vídeo, mas na hora que eu fui lá a quantidade de seguidores, o cara tinha 6 mil seguidores, 3 mil seguidores, que não é, assim, não bate, né? Porque fui olhar, cadê os conteúdos do cara? O cara só tinha 3, 5 postagens lá. Então, o pessoal chegava e saía. No meu caso, o pessoal chegou e viu lá a quantidade de portfólio que eu já tinha. Então, assim, me ajudou muito. Todo esse tempo que eu tava colocando os projetos, botava ali outro projeto, botava outro projeto. Quando as pessoas chegaram no meu perfil e viu lá todo o meu portfólio, isso contribuiu, acredito, para que eu conseguisse concretizar essa quantidade de pessoas que estavam indo no meu perfil, assim, a quantidade de visualização. Então, peguei o útil ao agradável. Então, tá tendo muita gente visualizando, então eu já consegui já ali fazer meu banco de dados para conseguir fechar com os clientes, no caso, né? Então, graças a Deus, hoje, eu atendo Caxias, projetos aqui em Caxias, e também estou atendendo projetos fora também, fora de Caxias. Já fiz projetos no Rio Grande do Sul, em Roraima, São Luís, São Paulo. Então, assim, estão com projetos aí espalhados aí pelo Brasil, graças a Deus. Projetos aqui estou fazendo, sim. Vários projetos aqui estou desenvolvendo, inclusive fazendo execução. Mas o Instagram hoje, ele me deu um outro olhar. Ele viu que era possível eu levar meus projetos para outros locais. Que aí eu volto naquilo lá que eu falei. No Instagram hoje, ele é a bola da vez. Se você estiver no Instagram, você consegue, dependendo também do ramo que você trabalha, você consegue atender o Brasil todo, quem sabe o mundo todo, né? Então, assim, é um foco que eu acredito que as pessoas têm que ter em mente. É focar nas redes sociais, porque elas são algo que te levam para uma outra visibilidade. E sempre tem em mente o seguinte, se você está começando agora no Instagram, sei lá, um canal no YouTube, no caso aqui, né, o podcast aqui, a não ficar preso nessa parte de visibilidade. Porque hoje o que importa hoje no mundo é network. É network. Não adianta nada você ter quantidade de visualizações, mas ter o network tá conectivo, não. Se não tiver, então você não está fazendo nada. Você está basicamente perdendo tempo e se iludindo. Então, por mais que você tenha poucos seguidores, mas você está conseguindo fazer um network, está conseguindo mostrar seus projetos, então você está fazendo da forma certa, que foi o que eu fiz. Comecei engateando, botando meus projetos, montando minha base, mostrando meu portfólio. Quando chegou essa oportunidade de viralizar na internet, eu estava preparado para atender visualmente aquele público lá, para que as pessoas conseguissem fechar os projetos, sabe? Eu entendi, perfeito.
Isso tudo que tu comentou aí é muito importante. Por exemplo, para quem está se formando agora ou para quem ainda está ainda pensando em entrar nas redes sociais, né? É de muita importância isso, porque tudo é um processo. Exatamente. E demora um pouco para nós entendermos que esse processo ele é lento, ele é um pouco devagar. Pode ser que seja rápido, né? Mas pode ser que seja devagar. Mas quando se trata de rede social, por exemplo, essa constância de postagem, esse volume, ele influencia, né? Sim, sim. E basicamente, se você faz o básico bem feito, quando a pessoa vem pro teu Instagram, né? Ou pro teu Facebook, Sim. ou pro TikTok também, que agora já está em alta, e ver todo o teu conteúdo, todo o material, ver que tá fazendo de boa fé, com qualidade, né? Aí aquela pessoa vem, olha e fica. O que foi o que aconteceu contigo, né? Isso. Eu sempre acompanho algumas redes sociais e vejo que tem pessoas que têm vídeo em alta, que viralizou, mas não tem a quantidade de seguidores baseado pelas visualizações que ele tem, né? E realmente demora também um pouco, né? Mas funciona perfeitamente essa situação da persistência, do foco, da dedicação, principalmente dentro da rede social. Mas deixa eu te perguntar, como é que tu conseguiu ou consegue ainda assimilar o remoto com o físico? Por exemplo, essa galera que veio, né? Começar a te seguir. Tu conseguir tratar eles como um possível cliente do arquiteto, do projeto, ou de algum curso, algum livro que tu tá desenvolvendo ou vendendo? Sim. É algo que agora me despertou um outro olhar, né? Eu não estava com essa perspectiva hoje de fazer um lançamento de um curso, de fazer uma uma ajuda ali para outras pessoas e de uma certa forma para ajudar a alavancar o Instagram, mostrar. Porque assim, querendo ou não, a área de arquitetura você tem que ter estratégias específicas para você conseguir chegar naquele público. Não é qualquer vídeo que você coloca lá que vai chegar no Vai dar certo, isso. Né? Hoje eu já tô com uma experiência que eu sei qual vídeo meu que vai dar muita visualização e eu sei qual vídeo que eu vou só ali colocar um portfólio ali para me agregar, mostrar meus projetos. Hoje, então assim, por conta disso, me gerou um outro olhar. Hoje em dia eu já estou pensando em já mostrar ali, fazer algum curso, alguma coisa do tipo para me mostrar para as pessoas como é possível. Não tô dizendo que eu vou mostrar para elas como ganhar tantos mil seguidores, mas mostrar para elas como é possível você, através do Instagram, captar os clientes. Você tem como, poxa, eu não estou conseguindo pegar projetos com ninguém e tal. Porque existem formas certas de você chegar até o cliente. Não é assim você colocar lá um vídeo lá de uma casa lá e já pensar que já vai pegar cliente. Não. Existe uma estratégia por trás para que você consiga fechar um cliente ali. Toda postagem hoje que eu faço, eu não chego aqui e já coloco lá por à toa, não. Eu penso, qual é o público que eu quero aqui através desse daqui? Eu quero fazer um projeto de que nível? Agora, qual é a minha base aqui de que eu estou querendo? Então, eu tenho todo um trabalho para mim, quando eu vou fazer a postagem, ela ser o mais otimista, mais assim, maximizada possível para que eu consiga atrair clientes. Né? Não só visualização, a visualização ela te ajuda bastante, a quantidade de visualização, muito bom. Porque a rede social é isso, quantidade de visualização, né? Mas eu estou muito focado nessa parte de captar mesmo o cliente. E para a arquitetura, ela tem uma especificidade bem definida. Não é qualquer coisa que você coloca lá que vai te trazer retorno como cliente. Não é porque o teu vídeo lá estourou visualização, porque se fosse por isso, o meu vídeo lá que deu 15 milhões de visualizações, eu estaria um cara milionário hoje. Exatamente. Né? É porque a quantidade de visualização não quer dizer muita coisa, mas assim, você tem algumas estratégias que você consegue aplicar através dessa experiência que eu tive no Instagram e você conseguir reter ali clientes ali. E aí hoje eu atendo, meu foco é basicamente nesse público online. Eu atendo várias pessoas aqui em Caxias porque elas conseguiram ver os meus projetos, né, o tempo que eu já estou postando e tudo, através de indicação também, que já tem algumas lojas, casas que já foi feitas aqui com assinatura minha do escritório. Mas o meu foco também é pegar esse público online, porque é um público que pode me levar em outros patamares, digamos assim, né? Mas assim, eu não deixo de lado o público físico aqui da cidade. Eu atendo
tranquilo, entendeu? Fácil, eu consigo equilibrar minha agenda, digamos assim, entre o público online e o público offline, digamos assim, né? As pessoas, elas conseguem, eu consigo interagir tanto com o público offline quanto com o público online também. E essa interação, por exemplo, de um projeto arquitetônico que tu está fazendo com uma pessoa no Rio Grande do Sul. Sim, Normalmente os arquitetos eles vão no ambiente, sim, né? Eles fazem aquela observação, quer mostrar para o cliente sim. como é que vai ficar realmente ali no físico. Aí tu consegue tratar isso como hoje? Te lembra aquela parte que a gente falou da parte 3D? Sim. Isso aí só foi possível por conta da interação 3D. Todo o meu pacote que eu mando para meus clientes, eu mostro ali um projeto 3D, interação, eu mando um aplicativo específico para ele ficar visualizando o projeto em 360 graus. Então isso facilitou demais a visibilidade do projeto, entendeu? Assim, o cliente ele pega aqui o celular dele aqui, se ele quiser ficar lá namorando o projeto dele, visualizando, ele consegue lá visualizar lá perfeitamente. Emanuel, tu acha que tá deixando de ganhar dinheiro, por exemplo, por conta dessas pessoas que começam a te observar com relação à distância, né? Sim, Então são duas perguntas realmente em uma só. Por exemplo, nós observamos que para poder dar início no projeto precisa de duas assinaturas, né? sim, A do engenheiro e a do arquiteto. sim. Aí, no caso, tu assina como engenheiro no projeto base, como é que funciona isso? Assim, vai de acordo também com prefeitura para prefeitura também, né? Mas todo o projeto ele tem que ser assinado um arquiteto, né? RT, a gente faz a RT, a assinatura do arquiteto, no caso, é minha, no caso. Já a execução, aí ou o engenheiro ou o próprio arquiteto ele pode fazer a execução daquele projeto. Já é uma RT de execução. RT de projeto é uma coisa diferente de RT de execução. Eu trabalho com essa parte de projetos. Aqui em Caxias estou fazendo parte de execução também. Mas fora estou fazendo apenas projetos também. E em relação a essa questão das pessoas estarem me procurando, né? Se eu estou deixando de atender, já volto também lá no início lá que eu falei do Instagram. Antes eu só postava projeto. Projeto, 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 projeto. Eu só tinha só uma foto lá, a minha foto que tinha lá era só do perfil. Quando veio esse boom de gente aqui, eu fiquei assim, rapaz, eu não posso deixar do jeito que tá. Porque qual é a credibilidade que eu vou mostrar? Ninguém vai fechar contrato comigo sem saber quem eu sou, da onde é que eu sou, onde é que está meu escritório e tudo. Então tem que mostrar alguns meios para dar uma certa transparência para os clientes. Foi aí que eu comecei a me envolver mais na parte de me aparecer mais em vídeos, em fazer mais stories, porque eu vi essa necessidade. As pessoas precisam saber muito mais do que é o meu lado profissional, ela tem que saber meu lado pessoal ali também. Saber quem é aquele cara ali, pô, será que eu vou confiar nele ali para me fechar o projeto? E é por isso que também eu estou vindo aqui também, porque é um outro canal que eu posso estar mostrando que realmente eu sou. Então, assim, eu estou muito voltado nessa parte agora também de mostrar quem é meu lado pessoal. Eu estou mostrando não apenas meus projetos ali, eu estou mostrando também essa transparência para o meu cliente. Porque se ele vai me contratar lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Maranhão, qual é a credibilidade que eu vou passar, qual é a confiança que eu vou passar para ele se eu não estou ali me expondo, mostrando quem realmente eu sou, como é que é meu cotidiano, para que ele tenha confiança suficiente. Pô, vou fechar o projeto com o Emanuel, porque ele mostra os projetos, ele mostra os clientes dele, ele mostra visitando as obras, não é algo que é fictício. Então, assim, eu desde uma entrada de uma obra, que eu fico postando agora, vou lá na obra, mostro para o cliente, olha, como é que está aqui, a gente está fazendo essa parede, a gente está fazendo esse telhado, para o cliente saber que realmente não é um robô ali que está falando com ele, né? É um ser humano ali, sou eu, tenho o meu lado pessoal, tenho o meu lado profissional, que está ali por trás, fazendo toda essa parte, logística, projetos e tudo. Então eu peguei isso aqui, que eu vi uma necessidade muito grande. Porque as pessoas não vão fechar o contrato com ninguém sem saber quem é a pessoa. Exatamente. Não vai jogar dinheiro lá, vou jogar esse dinheiro aqui para ti, que não sei nem quem é. Você tem que saber, quando ele vai te contratar, ele tem que ver teu portfólio, e ele tem que ver também o teu lado ali pessoal. E foi isso que me fez também eu me expor mais. Porque antes eu tinha uma vergonha de estar mostrando minha cara. Porque, rapaz, eu vou colocar ficar postando nada, não vou nada. Aí eu percebi que é uma besteira basicamente isso aqui. Porque pessoas, elas se relacionam com pessoas.
uma coisa que é chato, você vai fazer alguma cobrança de algum serviço, você vai lá, tá falando com o robô, por exemplo, vai comprar alguma coisa, quer fazer uma troca na internet, você lá tá conversando com o robô, é chato pra caramba. Quando você sabe que é uma pessoa ali que tá falando contigo, tá interagindo, é muito mais humanizado e mais assim, confortável para a pessoa, porque ela consegue resolver até o problema dela. E eu tento dessa forma trazer esse meu lado pessoal, né? E por conta disso foi que eu me expus mais como pessoa para que eu conseguisse dar mais credibilidade, mais transparência para atrair mais pessoas fazendo um fechamento de contrato comigo. E a credibilidade aumenta quando é a própria pessoa que está respondendo o cliente ali que fez, que visualizou, que começou a seguir, quer tirar uma dúvida, Exatamente. Né? Muitas pessoas te mandam direct lá para tirar dúvidas. Cara, no direct é muito. Então, tal que principalmente quando eu posto algum vídeo que ele tá viralizando, o último agora ele bateu 562 mil visualizações. Cara, no dia que eu postei, tava assim, cheio de direct. De vez em quando, eu peço até desculpa para as pessoas, porque é muita gente perguntando, entendeu? Assim, não tem como responder todo mundo, sabe? Porque eu prezo pela qualidade, deixar o mais humanizado possível. Para não ficar botando resposta lá automática e não converter aquele possível cliente ali. Eu tento fazer o mais humanizado possível. Eu tento ali responder, conversar, interagir, responder e tal. O mais humanizado possível para que as pessoas consigam entender que não está falando ali com um robô, alguma coisa ali solta. Ele está falando com um ser humano ali. E desses clientes, né? Desses seguidores que são de fora daqui, da nossa área aqui, da tua área de atuação física, né, pessoal? Sim. Algum deles já disse assim, Manuel, eu quero pra te vir aqui na obra, acompanhar e tal. Já teve algum? Ainda não. O que está mais próximo de eu ir assim, porque tem um projeto que é bem próximo daqui, em São Luís, né? São Luís é bem rápido lá. Eu fiz o projeto, já foi aprovado e tudo, passou pela prefeitura. É uma residência com sobrado. E a cliente falou, Emanuel, quando o senhor tiver a oportunidade, já vem por aqui. Só que ainda lá parece que ainda está em parte de fundação, se eu não me engano. Estão fazendo fundação e tudo. Que eu entreguei estrutural, junto com o meu engenheiro, Joaquim, o estrutural, o elétrico, hidráulico, sanitário. Então a gente entrega toda essa parte de projeto, aí aprova lá na prefeitura, aí foi um outro engenheiro de lá que vai fazer a execução. Então tem essa interação com ele, né, dos projetos, mas ele está o mais próximo da gente estar indo lá verificando a obra. Mas caso o cliente ele queira, a gente vai sim, sem problema nenhum. É só a gente fazer um agendamento, tudo certinho, deixar no contrato. Mas todos os meus clientes hoje, a gente tem no contrato o que a gente entrega, quais são as fases do projeto, quais são as datas do projeto, para que ele consiga ter toda essa segurança em fazer esse fechamento comigo mesmo à distância. E hoje, se tratando, são duas empresas, né? Sim. Tratando pro lado do empreendedor. Sim. Então, é a empresa que tem o teu pai lá, do segmento de fachada e comunicação, né? Sim. E a tua empresa como arquiteto. Lá são quantas pessoas hoje nas duas empresas? Olha, lá comigo, e até uma pergunta que acho que eu esqueci até de responder em relação à facilidade da integração entre minha área de arquitetura e a parte da comunicação visual. Porque hoje eu consigo mostrar para meus clientes lá, hoje eu consigo mostrar para meus clientes em relação à criação do projeto. Por exemplo, o cliente chega lá, eu faço o projeto para ele, um projeto comercial, e apresento para ele. Vou lá e apresento para ele. Quando eu estou indicando lá para ele, eu falo assim, meu pai também tem uma empresa de comunicação visual. A gente fez esse projeto aqui. Se você quiser, a gente pode também estar fazendo orçamento. Mostra o portfólio para ele. Se ele quiser fazer o fechamento com a empresa lá, a gente faz também o fechamento, já que ele já tem a gente já tem essa proximidade em relação à execução, entendeu? Então, assim, a gente já tem essa dinâmica em relação a mostrar o projeto e mostrar, tem essa outra empresa aqui que é do meu pai, que ele pode fazer essa execução dela aqui, entendeu? Então, hoje me facilitou também um pouco, também em relação a essa integração, e até também passa uma credibilidade para o cliente, porque, poxa, eu fiz o projeto dele, ele já viu que eu peguei a confiança do cliente, né? Eu já demonstrei para ele que eu entrego ali o produto, e eu estou indicando todas as empresas que eu indico, não só do meu pai, mas desde uma empresa de movelaria, sei lá, uma empresa, um pintor, um eletricista, são todas pessoas que eu tenho realmente confiança, porque, querendo ou não, quando você está indicando, você está gerando responsabilidade também para você. Porque se der alguma coisa de errada,
Pô, Emanuel, tu me indicou aquela empresa lá, o cara foi irresponsável, o cara não me entregou o serviço. Então, você tem que ter uma responsabilidade também Na em indicação. indicação. Então, por conta que eu já trabalhar ali com essa parte ali de projetos, eu já consigo já indicar, o cliente já consegue ver uma certa confiança, né? Pô, então você está indicando, então dá para a gente executar. E facilita também até na execução. Porque na hora lá que eu estou fazendo o projeto, assim, quando a gente já tem uma experiência na área, fica até fácil para você fazer a execução dela, porque eu já consigo entender exatamente como otimizar os materiais para sair uma forma mais econômica possível para o cliente. Por exemplo, vou fazer um projeto de uma fachada, que aí quando o cliente for fazer a execução dela, sai um negócio exorbitante porque eu não consegui economizar ali com os materiais de ACM e tudo. Então, com a experiência que eu tenho hoje, eu já consigo saber exatamente como eu posso fazer uma fachada que ela fica imponente. Por exemplo, essa fachada da tua empresa. Então, assim, eu criei uma fachada que ela conseguia transmitir a mensagem, algo mais moderno, no caso da criação dos perfis de acrílico, né, jogando esse ar de modernidade, de interação, iluminação e tudo, mas na hora de fazer a concepção não sai um negócio exorbitante para fazer a execução, sabe? Então Entendi. a gente consegue ter essa interação aí. Para poder montar um projeto que cabe no bolso do cliente. Entendeu? E é um outro fator que eu levo muito em conta lá no escritório. Nos meus projetos, eu sempre, como eu falo, a minha base é a estética. Eu vou sempre levar meus projetos para a parte estética. Todos os meus clientes quiserem entrar no meu Instagram e olhar lá, você vai ver todos os meus projetos. Eu me preocupo muito com a parte estética. Volto muito para a parte estética. Mas não é porque vai ficar bonito que vai ficar caro. Eu sempre penso também no custo-benefício para o cliente. Também vamos fazer um projeto aqui que vai conseguir ficar um custo-benefício para você. Vamos ver se a gente consegue economizar na quantidade desse material aqui, que na hora que você fazer a execução dele, não vai sair lá um valor exorbitante lá. Então a gente sempre pensa no custo-benefício também para o cliente. Claro que tem projetos que a gente pode ousar mais. O cliente faz, pode fazer aí, pode ficar à vontade. Aí quando ele fala esse negócio aí para mim, pronto. Aí eu já fica melhor ainda. Já pega ali um energético, aí já começa a trabalhar e tudo, e já faz um negócio mais ousado. Então hoje lá nessa empresa que o teu pai fica, que cuida também junto lá, são quantas pessoas? Hoje ele tá lá ele, o outro menino lá e o outro rapaz que faz a execução, né, dessa parte. E na minha tô eu, mais um arquiteto e um estagiário. Então são 3 no total contigo, né? Isso. E qual é os teus planos aí para 2025, 2024, né? Sim. E 2025 também, para o futuro? Pensa em escalar o teu negócio, pensa em continuar no digital e ampliar para um produto perpétuo, por exemplo? Sim. Foi o que eu te falei. Depois que eu dei esse boom aí nas redes sociais, me deu esse outro olhar no lado digital. Eu não tinha essa percepção de fazer um produto, fazer a venda dele. Hoje eu já tenho, assim, de pegar, ensinar o que eu já tenho de conhecimento na área. Hoje eu tenho uma experiência muito grande em vários programas de maquete eletrônica. Eu já tenho aulas gravadas, inclusive, já para fazer, já formatando já para poder divulgar esse curso de maquete eletrônica, ensinar mesmo na prática, formas rápidas para você conseguir apresentar, principalmente voltado para os arquiteto e engenheiro também, para que você consiga aprender de uma forma rápida o programa, com a qualidade absurda, para que você consiga melhorar ainda mais a visibilidade dos projetos para os clientes, né? Então, hoje, por conta do Instagram me dar essa visibilidade muito grande, hoje já penso começar a fazer esses cursos e começar a fazer a divulgação, que eu acho que é algo que não vou ficar prometendo ninguém ser rico, mas é algo que eu acho que vai agregar muito, não só para a vida profissional das pessoas, mas também, de uma certa forma, para a sociedade, né? Principalmente para essa galera nova, né? Que está Isso. se formando, quer pegar a experiência, né? Te ter como referência e dizer, rapaz, o Emanuel, ele é daqui, deu certo, né? Por exemplo, aqui em Caxias tem a faculdade que forma pessoas onde fazem esse tipo de serviço, Inclusive, foi algo bem emocionante para mim também, quando a faculdade que eu me formei fez o convite de ir lá passar um pouco da minha experiência. Então, assim, são coisas que a gente não é da noite pro dia. Sabe muito bem, André, tudo que tu conseguiu,
Foi um processo que tu foi fazendo, foi errando, foi acertando. Então, é um processo. Eu ainda não cheguei ainda aonde eu quero chegar. Eu estou no processo, basicamente, se fosse para colocar numa mesa, eu acho que eu estou no início desse processo aonde eu quero chegar. Então, assim, é um processo que a gente vai caminhando, vai fazendo um trabalho de formiguinha ali todo dia, até você chegar nesse, aonde você deseja realmente chegar, que é um patamar que eu tenho, assim, como concepção, que eu acho que é o auge do que um arquiteto ele pode chegar, né? Assim, Entendi. Sabe? Já mesmo nesse início aqui, já teve algum projeto que para ti disse assim, rapaz, a partir daqui eu já sei que eu sou uma certa referência aqui na minha região, por exemplo. André, assim, eu já fiz vários, já tenho alguns projetos que, inclusive, alguns profissionais da área, recém-formados e tudo, eles acham interessante, mandaram, pô, cara, ficou interessante e tal. Eu não levo muito para esse lado, que eu sou, porque eu não vejo tanto, eu não quero, tipo, não é querer ser modesto nem nada, eu levo um pouco dessa humildade, sabe, de ficar com o pé no chão e fazer o meu trabalho sem estar puxando tapete de ninguém, nem querer me aparecer, que eu sou arquiteto e que não sei o que, não, eu trabalho na minha área, atendo meus clientes, eu quero ser uma referência para os clientes, né? Assim, para que eles consigam, pensou em, quero fazer um projeto, quero fazer com o Emanuel, porque ele tem esse cuidado, ele faz o projeto dessa forma, mas não algo para que eu seja uma referência para poder sair aí dizendo que eu sou o melhor arquiteto do tal, mas é algo que realmente atender as necessidades dos meus clientes mesmo, sabe? Já chegou algum momento de algum cliente, né, chegar e dizer, Manuel, vai ter que fazer um projeto com algum outro arquiteto, algum parceiro, tipo assim, de algo que a pessoa, ou então vocês mesmos diziam assim, rapaz, essa parte aqui eu não domino muito, eu preciso de alguém para me ajudar para chegar a concluir o projeto. Já teve essa necessidade? Na realidade, é algo que faz parte da arquitetura. Isso aí é algo que já faz parte da arquitetura. Hoje a gente trabalha lá junto com as meninas lá que trabalham comigo, né? A arquiteta, Letícia, a Karen, que é minha estagiária. A gente trabalha de uma forma integrativa, né? Então, não, se é para o projeto sair de uma forma legal, uma concepção interessante, eu acho que não tem muito esse bloqueio de não precisa fazer com outro engenheiro, outro arquiteto. Até porque o trabalho que eu faço é integrado com o engenheiro, é integrado com o arquiteto, é integrado com o design de interiores. Então, assim, se é para que o projeto ele consiga maximizar o máximo possível, então não vejo esse obstáculo. Não vou fazer com fulano de tal, porque eu sou arquiteto. Não. Se é para o projeto ficar bom, se é para o cliente ficar satisfeito, vamos abraçar aqui os profissionais e vamos fazer um projeto o melhor possível. Porque isso vem até mesmo da faculdade. Os projetos da faculdade, você começa fazendo um projeto simples, que é um projeto de uma casa. Depois ele vai tendo uma certa complexidade. E aí você vai começando a fazer um museu. Então você precisa de alguns outros amigos, colegas seus de sala de aula para você desenvolver. E é por isso a faculdade já te prepara um pouco para você ter essa interação na vida profissional. A própria faculdade já começa a fazer essa integração. Exatamente, para poder vocês trabalharem em conjunto, né? Isso. Mas tu já sentiu assim algum receio de algum arquiteto que já era do ramo, por ele ser mais experiente e tal, mesmo que seja no início? Receio não, foi aprendizado. Eu tenho um carinho e respeito, não sei se ele vai visualizar esse podcast aqui, é o Assi Carvalho. Ele foi meu professor, eu tenho um carinho e respeito muito grande por ele, porque eu aprendi muita coisa em relação assim ao lado técnico da coisa, do lado, sabe? Quando eu estava fazendo os projetos da faculdade, ele me passava algumas dicas, porque ele é um arquiteto bem técnico, assim, sabe? Ele era um arquiteto assim que ia para esse lado estrutural, um lado mais de execução mesmo. E eu peguei muita coisa com ele, então assim, eu via ele como uma referência para poder pegar meus projetos e seguir nessa parte de executivo. Então, tenho um carinho e respeito muito grande por ele, porque ele me ajudou também assim, a entender um pouco mais essa parte executiva do projeto. Porque todo projeto que a gente vai fazer, a gente tem que pensar ele como é que ele vai ser executado.
Porque não adianta nada você vai fazer uma casa com os pilares suspensos. Não tem condição de fazer um negócio desse. Você tem que pensar no lado executivo da coisa. Tá, vou fazer essa casa aqui com esse sem pilar aqui nesse detalhezinho aqui, mas como é que ela vai ficar apoiada? Em que estrutura que ela vai ficar apoiada? Então, eu tenho que já pensar como é que ela vai ficar para quando for na prática, o engenheiro fazer um bom cálculo estrutural para que ela saia de acordo com o que eu pensei na minha concepção visual, estética e tudo. Porque se não for possível, ele for colocar lá um pilar onde eu não queria que ficasse o pilar. Entendeu? Aí aí estraga toda a estética que eu imaginei. Então, acho que ele me deu um pouco dessa experiência em visualizar o projeto. Peraí, eu vou fazer esse projeto dessa forma aqui, para que eu, quando for jogar na prática, ele saia conforme eu imaginei, para não ter um perigo de o engenheiro fazer um cálculo que não vai ser possível fazer aquela concepção daquele projeto. Então, ele me deu esse norte. Pegou a experiência de um professor, de uma pessoa que tem muita bagagem e conhecimento. Exatamente. E muita execução, né? Eu conheço o Arci, uma pessoa... Inclusive, a gente fez trabalho juntos, ele viu que eu tinha uma certa experiência na área e me chamou para fazer alguns projetos aí que foi até executados, projetos grandes mesmo, São Luís, aqui, em Codó, assim, então, projetos que ele teve uma grande experiência lá e eu peguei. Foi lá, pô, se ele tá me dando essa oportunidade, deixa eu abraçar aqui, vamos fazer, né? Então, deu muita... Uma dúvida que eu tenho, o segmento teu de arquitetura, ele disponibiliza a pessoa que está se formando, por exemplo, a estagiar na tua empresa, por exemplo, se é uma pessoa que está ali se formando, estudando ainda, né? Tá no quarto, quinto período, vamos supor. Chegar, Emanuel, preciso de estagiar, tu consegue disponibilizar esse estágio para a galera? Hoje eu já não... porque tem a parte limitante física, né? Sim. Eu também não posso dar... Porque antes do lado profissional, eu tenho que pensar no meu lado empreendedor. Eu não posso dar um passo maior do que a minha perna. Beleza, eu poderia montar logo um escritório gigantesco, com a estrutura e tudo, mas aí hoje eu creio que eu estaria dando um passo maior do que a minha perna. Então, o que adiantava eu estar com um monte de estagiário, um monte de arquiteto, e na hora da prática eu não conseguir fechar mensalmente aquele custo lá que eu tenho, né? Hoje, o que eu tenho hoje de estrutura, consigo esses profissionais, hoje em dia, né? Mas como tem um pensamento já no futuro, fazer uma ampliação do meu espaço e tudo, para me conseguir atender conforme as demandas vão aumentando também, sabe? Porque aonde fica essa parte da limitação já, pela região aqui onde nós estamos, né? Que não tem muita demanda para obra, né? Ela tem a base ali, né? Que é uma reforma, uma, duas, três, talvez... Caxias, ela não é uma cidade, assim, com um boom de imobiliária, assim, um boom na construção civil, assim, não é algo que... A construção civil é um mercado que alavanca a economia da cidade. É um mercado grande, mas não é algo que a cidade vive só da construção civil. Grandes empreendimentos e tudo e tal. Mas é algo que eu tenho um otimismo muito grande com a cidade em relação a isso. Pelo que a gente vê de cenário, eu acho que a tendência dela é aumentar mais. Então, por isso que eu não vejo também eu saindo da cidade, indo para outro local. Eu acho que Caxias ela tá ali engateando para um processo bem mais alavancador, sabe? Assim, para crescimento na minha área, assim, sabe? Graças a Deus a gente está pegando muitos projetos, assim, de reforma, projetos do zero e tal, lote vazio no caso. Mas eu acho que Caxias ainda vai chegar num patamar em que vai precisar de muito profissional, porque hoje tem muito profissional para pouca demanda. Mas eu acho que vai ter uma demanda muito grande e vai faltar profissional, assim, sabe? Eu tenho esse otimismo, né? Porque eu acho que o otimismo é um combustível que te leva para um outro patamar, para um outro degrau. Porque sem otimismo, se você não tiver otimismo na tua empresa, se não for otimista em pensar que tua empresa vai crescer, para que tu tá vindo trabalhar? Exatamente. Para que tu vai acordar todo dia para tu ir correr atrás ali, vir aqui na tua empresa, ver como é que tá indo o andamento da empresa, se tu não tiver otimista. Então, assim, eu tenho esse otimismo em estar buscando, fazendo meus projetos e tal, meu combustível é o otimismo para que eu tenha uma bagagem para quando Caxias tiver com esse mercado, que eu creio que vai chegar nesse patamar, eu tenho com uma bagagem muito boa para conseguir atender os clientes, sabe?
E com relação a compartilhar o teu conhecimento, essa tua experiência, tu já teve algum convite de faculdade para poder ministrar aula, ou tu tem essa vocação ou não é muito a tua praia? Eu tinha quando eu estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma concepção, rapaz, acho que eu vou fazer uma especialização para ir para a área de licenciatura, uma área pedagógica, assim, uma área como professor e tudo. Mas aí depois eu interagi tanto com esse universo de criação de projetos que eu acho que hoje já não é uma ideia minha, assim, entrar numa sala de aula para me fazer projetos. Mas se fosse para mim entrar numa sala de aula para ser um professor, eu acho que seria mais na parte de projetos. Porque dentro da faculdade você tem várias disciplinas, né? Eu acho que se tivesse algum convite em relação a isso, eu acho que eu colocaria assim, não, se for para atender só parte de projetos, eu venho para dar aula, assim, mas não com uma outra disciplina. Mas já tive convite, como falei, que fiquei muito, assim, muito honrado e emocionado em fazer uma palestra na faculdade que eu me formei, porque foi algo assim, poxa, eu saí daqui e voltar porque eu voltei, de uma certa forma, como uma referência para os estudantes, né? Porque eu consegui ter uma visibilidade, as pessoas conseguiram, e eu passar minha experiência para as outras pessoas, que foi algo que eu tinha muito isso. Eu me lembro que eu fiquei emocionado quando eu entrei, eu nunca tinha visto um arquiteto, quando eu tava na adolescência e tudo, e aí já, poxa, eu quero fazer arquitetura. E eu não tinha nenhum contato com o arquiteto. Eu via algumas placas aqui na cidade, não sabia nem quem eram os caras, né? Os arquitetos daqui da cidade, não sabia quem era mesmo fisicamente, eu sabia que tinha. E aí quando eu entrei na faculdade, que eu vi, sabe aquele arrepio que você vê, caramba, isso aí é a profissão que eu quero seguir. Essa daí, aquela certeza que você tem assim, cara, é isso aí que eu quero fazer. Quando eu vi lá os professores se apresentando e tudo. Ah, eu sou especialista em interiores, eu sou o professor falando lá na apresentação, porque a minha foi a primeira turma de arquitetura aqui na Facema, na cidade, né? Então, assim, quando eu vi lá os profissionais, eu vi assim, caramba, eu nunca tinha visto arquitetos, assim, pô, eu fiquei emocionado, porque é isso aí que eu quero seguir. Então, eu acho que foi algo que me deu um choque a mais, Te ajudou, me né? ajudou a mais. Conseguiu se identificar mais ainda Exatamente, com o exatamente. propósito do curso, né? Exatamente. Emanuel, qual é a dica que tu deixa para essa galera que é jovem, que está se formando, para quem não está se formando, ainda não encontrou um segmento para poder estudar, né? Seja arquiteto, seja engenheiro. Uma dica mesmo pessoal tua para essa galera jovem. Eu vou focar mais na galera que está na faculdade já, né? Porque aí, quando a gente já vai numa galera mais jovem assim e tal, já fica muito aberto. Mas para a galera que está na parte da arquitetura, que eu falei até nessa palestra que eu fui, foque na visualização, foque na estética, porque é muito importante. Eu acho que a principal função do arquiteto, além de todas as outras disciplinas, uma funcionalidade, um conforto, uma segurança, você tem que prezar pelo lado estético, sabe? Porque se fosse por isso, você contratava só um pedreiro, um mestre de obra para fazer lá a sua casa e tal e tudo. Daria para ele fazer, querendo ou não, né? Mas o arquiteto ele tem essa função de levar esse lado estético, fazer essa integração, tornar um ambiente bonito, com conforto, com estética, com segurança. É isso que a gente aprende na faculdade e é isso que é o nosso papel social. É você pegar aquele sonho do teu cliente ali e trazer ele para um lado estético, conforto e tudo. E o conselho que eu dou para quem está na arquitetura, que está no início da arquitetura, até da engenharia também, é pensar pelo lado estético, que foi o que me ajudou bastante.